Oi, meu nome é Gabriela, tenho 17 anos e no vídeo de hoje vocês vão ler comigo ou acompanhar a leitura do livro A Caligrafia de Deus, de Márcio Souza. Eu comecei a ler esse livro no ônibus, no caminho de casa para a escola. Eu li só 18 páginas no total. E essa parte aí é quando eu chego na página 23, que fala sobre o primeiro cadáver. São 5 histórias, descobri depois que funciona numa base meio Machado de Assis, começa morto e vai revivendo, e vai contando a história de vida, e a gente não sabe exatamente como morrer, mas descobre, é um negócio empolgante. Eu tô agora na página 34, na verdade na 35, porque começa a segunda parte da história. E basicamente na apresentação aparece primeiro falando sobre Manaus, que é onde ocorre a história. E não é feito pelo Márcio Souza, que é quem escreve o livro. É pelo... esqueci o nome dele, peraí. Francisco Handerman. Deixa eu ver se for. E basicamente ele vai falar sobre a geologia de Manaus, que é um estado do Amazonas. A primeira história, ela começa assim, um pouco chocante, digamos, porque é como se fosse no sentido de Machado de Assis, com Memórias Póstumas. Todos os personagens começam mortos, só que não fala como morreu, fala tipo a história da vida. Pelo que eu entendi na primeira história, fala tipo a morte. Como eu tava querendo falar, na apresentação do livro, quem escreve é o Francisco Foote Handerman, que ele vai falar basicamente o introdutório do livro e vai tentar discutir em que fase o livro entraria. Se ele é realista, parnasianista, esse tipo de coisa, e vai equivalendo a alguns escritores mais conhecidos da gente, Euclides da Cunha, Machado de Assis, esse tipo de coisa. Aí, no prefácio, que é feito pelo Márcio Souza, ele vai falar sobre a situação de Manaus da época. Eu não tenho muito conhecimento sobre Manaus, que é a capital do Amazonas, para vir falar aqui se continua da mesma forma, até porque, fora não ter consciência, também não moro lá. Mas fala um pouco sobre essa coisa de política, de Manaus estar se fechando para os territórios, fala sobre a falta de valorização dos povos originários de Manaus, sendo que lá tem o maior índice, e mesmo assim a galera pensar que lá é só terra indígena, que não tem cidade, sendo que Manaus é uma cidade estruturada, só que não tão bem estruturada na época, um monte de coisa.
segunda parte. Basicamente, duas histórias que eu achei que iam ser completamente soltas uma da outra são uma. São 5 histórias à parte com diferentes partezinhas, no caso, então. E o livro, na verdade, tem o título A Caligrafia de Deus, porque ele é uma crítica contra os colonizadores que vinham em nome de Deus. Para você ler esse livro aqui, você tem que entender o mínimo de colonização. Colonização brasileira. Porque tem uma parte aqui que é bem colonizadora. Agora eu tô entrando na página 50. O livro tem 190 páginas. Então eu tô com... faltam 140 para acabar. Acabei de descobrir que o livro tem algumas palavras que podem ser consideradas impróprias. Que são, para mim, consideradas impróprias. Então, dependendo da sua idade, não leia. Esse livro aqui tá na biblioteca do meu colégio, mas contando que é um colégio só de ensino médio, esse palavreado entra, e esse livro chega até a ser importante para a galera entender o que acontecia na época da colonização. Mas não sei se esse livro se encaixa até os dias de hoje. Para mim, eu acho que não. Se vocês discordam, coloca aí nos comentários. Esqueci de trazer o livro.
Tem uma parte aqui no livro que fala, tá falando a história do cara que conheceu a menina, que olhou pela janela e viu, ai, que menina bonita, quero namorar com ela. Aí teve um sonho que voltou, ela tinha voltado pra casa dos pais, só que um enrolo aqui. Tô na página 64. Aí fala que era a filha única, a filha do dono do melhor comércio de Coari, criada a pão de ló. Em Coari, ela tinha estudado no Colégio das Freiras, era tratada como princesa, embora fosse uma menina de pele cor de jambo, olhos orientais e estatura baixa. Os lábios eram roxos, os dentes alvos, os cabelos lisos corriam pelos ombros e costas. Uma índia, uma verdadeira filha das selvas, nativa. O cara é um pé rapado. Assim, pelo contexto da época, o livro está construído. Mas o cara é pobre, não tem dinheiro pra nada. Aí vai tirar a menina da criação dela, que foi ele fala da criação da menina, família rica. Ele vai tirar a menina da casa dos pais, que ela tinha tudo, para um padrão que não é tipo, não é aqui, essa distância. É assim, é ela aqui e ela aqui. Não é aqui, tipo, desci um degrau. Você desceu 4 lances de escada. Sinceramente, não. Tô me estressando lendo. Porque assim... Ai. Terminei de ler o livro. Esse livro aqui. Minhas considerações são que eu não sei se eu gostei. Assim, ela é uma crítica social, então não posso dizer assim, gostei, não gostei. É pra criticar mesmo. Mas é complicado. Porque assim, muita coisa, você tem que prestar atenção assim pra entender. O tema é bem forte. Mas eu não sei se eu indicaria. Assim, tipo, eu quero ler um livro. O que você me indica? Eu não indicaria Caligrafia de Deus. Meu primeiro livro terminado depois do Enem, mas eu não indicaria, eu acho. Infelizmente. A leitura, o desenvolvimento, ele é um pouco conturbado, mas ele tem um desenvolvimento, assim, meio rarefeito, né? Bem puxado. Mas ele tem um desenvolvimento. Não deixa de ser um desenvolvimento, né? Mas assim, eu esperei, eu acho que eu vim com expectativa, pode ser isso também, e foi outra coisa completamente diferente. Mas por mim, eu não indico. Tanto que não vai parar no meu feed do Instagram. Vai ficar por aqui, entre nós. Porque não indico, não. Se tiverem outro livro pra ler, leia outro livro. É triste eu estar falando isso de um livro? Mas eu acho que esse é o primeiro livro que eu tenho uma opinião assim, sabe? Tipo, for ler outro livro, Só terminei porque eu tô lendo pro vídeo. Porque senão eu não tinha nem terminado. Tinha parado na metade e devolvido pra biblioteca. Tem umas coisas que você olha, eu não tô lendo isso. Aí você pensa, é uma crítica. Então, será que eu indicaria por ser uma crítica? Porque livros que apresentam a crítica, eles têm um trabalho muito fundamentado de realmente chocar. Fiquei muito chocada. A parte do choque ele conseguiu. Mas, assim, vai a seu critério. Sua conta e risco você lê. E não faço que nem eu, que eu fui ler sem ler isso aqui. Primeira vez na história que faço isso, não sei porquê. Sem comentários. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque temos vídeos toda semana. Eu digo todo dia, toda semana, mas vocês veem que o período de postagem é assim, meio confuso. Às vezes demora uma semana, às vezes é uns 3 no dia. Vamos com calma que uma hora eu ajeito tudo, vou entrar de férias agora e vai um por dia mesmo. É isso. Um cheiro, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!